Olá! Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais profundas e, vamos combinar, mais difíceis de toda a Bíblia. O teste de Abraão e Isaque. Pensa só, depois de esperar 25 anos por um filho, o filho da promessa, Abraão recebe essa ordem de Deus. Uma ordem que parece simplesmente inacreditável: sacrificar esse mesmo filho. E aqui, antes de mais nada, tem um ponto-chave para a gente entender. Isso não era uma tentação para o mal, não. Era um teste profundo, feito para revelar qual era a verdadeira dimensão da fé de Abraão. Essa diferença é fundamental, sabe? O objetivo de Deus ali era purificar, fortalecer a fé de Abraão e de jeito nenhum fazer ele cair em pecado. E olha só o peso de cada palavra que Deus usa. Ele não diz só sacrifique seu filho. Ele diz teu filho, teu único filho. Ele chama pelo nome Isaque e ainda completa com a quem amas. Cada palavra aumenta a dimensão do que estava sendo pedido. E tem mais, o local não foi por acaso. O Monte Moriá, onde tudo isso acontece, se tornaria no futuro o lugar de Jerusalém e do templo. Isso conecta esse ato de fé pessoal de Abraão com a história de adoração de uma nação inteira. E qual foi a reação de Abraão a essa ordem impossível? Silêncio e obediência imediata. É assim que começa uma jornada de 3 dias carregada de uma atenção que a gente mal consegue imaginar. Tenta visualizar a agonia dessa viagem de 3 dias. Cada passo, cada hora em silêncio, com o peso daquela ordem divina. O que sustentava Abraão, como a gente descobre depois em Hebreus, era uma fé inacreditável. Ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. E então, depois de tanto silêncio, a voz de Isaque quebra a tensão. E o diálogo que se segue, nossa, ele só aumenta o drama do momento. Pai, a gente tem o fogo, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Essa pergunta, vinda da inocência de Isaque, é como uma faca no coração da narrativa, né? A tensão chega a um nível quase insuportável. A resposta de Abraão é simplesmente genial. Ao mesmo tempo que ele tenta acalmar o filho, ele solta uma profecia poderosa: Deus proverá o cordeiro. Mal sabia ele o quão verdadeira essa frase se tornaria. E assim eles chegam ao altar em Moriá, o clímax da história. É aqui que a fé de Abraão vai ser testada até o seu limite máximo absoluto. É como se a história agora ficasse em câmera lenta. Cada ação de Abraão é descrita com peso enorme. Ele constrói o altar, arruma a lenha, amarra seu próprio filho e, por fim, levanta a faca. E aqui tem um detalhe importante. Isaque já era um jovem, forte. Ele poderia ter resistido, mas ele se submeteu de vontade própria. A obediência do filho espelhou a fé do pai, mostrando que o teste, na verdade, era para os dois. Exatamente no momento em que a faca está para descer, uma intervenção divina muda tudo. A profecia de Abraão se cumpre. O Senhor provê. A voz do anjo do Senhor ecoa: Abraão! Abraão! Acabou. O teste terminou. A fé de Abraão foi provada na prática, com ações, e não só com palavras ou sentimentos. E bem ali, enroscado no arbusto, estava um carneiro. A provisão de Deus estava lá, esperando o momento exato da necessidade, salvando Isaque e cumprindo o que Abraão tinha dito. Por causa disso, Abraão batiza aquele lugar de Jeová-Jirê, que significa o Senhor proverá. E esse nome vira um memorial, uma promessa que ecoa. No monte do Senhor, no lugar do teste, haverá provisão. E depois que a prova termina, o anjo do Senhor fala uma segunda vez. Mas agora não é um teste, é uma confirmação selada com o juramento do próprio Deus. Por causa daquela obediência, Deus faz um juramento por si mesmo. Isso torna a promessa de abençoar o mundo através da descendência de Abraão algo absoluto, inquebrável. Mas a história não acaba aqui. Na verdade, o significado mais profundo dela aponta para muito mais longe, para um evento futuro. É como um vislumbre da cruz. Quando a gente coloca lado a lado, os paralelos são de arrepiar. Um pai oferece seu filho único e amado. O filho carrega a madeira do seu próprio sacrifício. Tudo acontece na mesma região de Jerusalém. Um substituto morre no lugar do filho. Essa história é uma grande prefiguração do que aconteceria com Jesus. Séculos depois, João Batista ia olhar para Jesus e dizer: Eis o Cordeiro de Deus.
A profecia de Abraão lá no monte se cumpriu de um jeito que ele jamais poderia ter imaginado. Deus mesmo proveu o cordeiro final. E esse contraste é o ponto central de tudo. Abraão estava disposto a sacrificar seu filho, mas no último segundo foi poupado. Já Deus, o Pai, foi até o fim. Ele de fato sacrificou o seu único filho pela humanidade. O teste de Abraão foi a pintura. O sacrifício de Cristo foi a realidade. E essa história deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para refletir. O que significa, para nós, ter uma fé que está disposta a colocar tudo no altar, confiando que, de alguma forma, Deus irá prover? É uma questão sobre a essência da verdadeira entrega.